Todo mundo conhece alguém ou até mesmo já foi consumidor de algum tipo de dieta para alcançar o sonhado peso ideal. Entre as tentativas, o uso de shakes, pílulas e chá se tornam opções. Mas qual o impacto disso na vida das pessoas? Será que os resultados de um corpo ideal e, claro, saudável, podem ser garantidos em pequenos frascos? No programa de hoje, nós vamos falar sobre o mercado do emagrecimento, sobre os impactos do consumo exagerado de medicamentos e como a lei resguarda o consumidor diante de publicidades enganosas. Antes de mais nada, vamos ver o que diz a nossa Constituição. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Diz ainda que o Estado promoverá a defesa do consumidor e que é livre o exercício de qualquer ofício ou profissão, desde que atenda ao que diz a lei. E sobre esse mercado de emagrecimento e suas consequências para a vida das pessoas, eu converso agora por Skype com Fabrício Bolzan, advogado especialista em direito do consumidor, e com Fábio Queiroz, farmacêutico e membro do Conselho Federal de Farmácia. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no artigo 5º. Doutor Fabrício, eu queria que o senhor começasse dizendo para a gente aí, o consumidor está protegido aí pela lei no que diz respeito aos medicamentos de emagrecimento? Sim, a resposta é afirmativa. O consumidor está sim protegido contra eventuais publicidades enganosas ou abusivas envolvendo qualquer tipo de medicamento, abrangendo aí remédios, suplemento, alimentos que de alguma forma querem promover o emagrecimento, muitas vezes de maneira irregular, muitas vezes de maneira prejudicial à saúde do consumidor. Doutor Fábio, e como é a regulamentação desses medicamentos aí? Olá, Flávia. Olá, Fabrício. Obrigado pelo convite de estar aqui na TV Justiça. E a regulamentação é feita basicamente por resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o regulamento que existe também das profissões regulamentadas, como a profissão de farmacêutico, médico, nutricionista, enfim, até outros profissionais como educador físico que agem diretamente. Então, tem todo um arcabouço infralegal, um arcabouço não presente na lei, mas que está nessas normas, em especial as resoluções e as portarias do Ministério da Saúde e as resoluções da Anvisa. Ali nós temos as coisas de forma bem clara para dizer até onde você está falando de um medicamento, de um suplemento e até onde você pode fazer qualquer tipo de afirmação em relação a isso sem se levar ao engano e sem confundir o consumidor. Há uma legislação bem clara nessas resoluções da Anvisa e nessas portarias do Ministério da Saúde. Bom, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Agora nós vamos ver que o Vigilantes do Peso fez uma pesquisa sobre os meios usados pelas mulheres para emagrecer e delinear o corpo. Vamos conferir os dados. O estudo revelou os procedimentos mais utilizados para alcançar o corpo ideal. Segundo os dados, 84% das mulheres afirmaram já terem apostado em procedimentos estéticos pouco invasivos. Ainda, 57% já utilizaram remédios destinados ao tratamento de ansiedade. Mas o que poucas sabem é que o uso incorreto de remédios, ainda que 100% naturais, podem causar consequências graves no corpo. Doutor Fábio, fica aí o alerta, Até mesmo o uso indiscriminado de produtos 100% naturais pode fazer mal, Com certeza. Existe Paracelsus falou que a diferença entre a droga e o medicamento é a dose, e isso é real. Em relação a essa questão de natural, os maiores venenos são naturais. O curare, que os próprios índios usavam para matar animais e até nas guerras, é um produto 100% natural, extraído da pele de um sapo. Alguns medicamentos que hoje compramos na farmácia pronto, também são natural. E drogas e plantas alucinógenas, analgésicas e venenosas. Então, ser natural não de forma nenhuma quer dizer que não tem risco. Bem o contrário, A gente não pode achar um cogumelo na rua, catar e comer. Ninguém acha que faz isso. E é a mesma regra que nossa mãe ensina desde criança, Você não acha um cogumelo, uma folha, uma flor, pega e põe na boca, é natural. Mas você sabe que pode fazer mal, como comigo ninguém pode. E produtos naturais, em geral, vale a mesma regra que a gente aprendeu em casa com as nossas mães. Agora, doutor Fabrício, nem sempre os medicamentos ali, aquela propaganda que é feita, explica tudo isso que o doutor Fábio acabou de nos falar. Qual é o limite aí da publicidade de medicamentos
100% naturais, como eles se intitulam? O Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe a publicidade enganosa e a publicidade abusiva para todo e qualquer tipo de produto ou serviço fornecido no mercado de consumo, o qual faz parte esse tipo de medicamento ou suplemento ou alimentos que tem aí a tendência ou objetivo de emagrecimento. O que seria uma publicidade enganosa? Publicidade enganosa é aquela inteira ou parcialmente falsa, inclusive por omissão. Então, se a publicidade de um medicamento não tiver esse viés ou violar essa determinação do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de enganar o consumidor, quer porque a mensagem não foi verdadeira, quer porque deixou de informar sobre dado essencial. E o que seria um dado essencial? Os prejuízos da utilização desse medicamento, por exemplo, para emagrecer. Eu sei de casos, ainda que por orientação médica, que medicamento para diabetes vem sendo utilizado para emagrecer. Então, quais as consequências da utilização de um medicamento para uma determinada doença com o escopo, com o objetivo de emagrecimento de um consumidor? Então, a publicidade enganosa é aquela inteira ou parcialmente falsa, inclusive por omissão. Publicidade enganosa por omissão é aquela que deixa de informar sobre dado essencial do produto ou do serviço, como, por exemplo, os malefícios da utilização de um determinado medicamento para emagrecer. Qual é o cuidado, então, doutor Fábio, que uma pessoa que busca um medicamento desse tem que ter? Primeiro, Flávia, é muito importante que a gente entender que, no caso, perder peso, nós temos fases, né? Nós temos a pessoa que está com sobrepeso e nós temos a pessoa que está com obesidade. Ambos denotam cuidado. Mas uma pessoa que está com obesidade, nós estamos falando, a obesidade é uma patologia, é uma doença, ela requer de um tratamento e é uma síndrome, muitas vezes, metabólica que precisa de um tratamento multifacetado. Ou seja, o uso de um medicamento ou mesmo de um suplemento para auxiliar, que suplemento ele sempre auxilia, ele não trata nada, né? Um suplemento ou um medicamento, ele deve ser feito com orientação de um profissional específico, porque ele vai ser, que seja um médico, que seja um nutricionista, que seja acompanhamento também de um farmacêutico, vai precisar de acompanhamento de um educador físico, porque mesmo que nós temos hoje que existem de medicamentos, estamos falando aqui, medicamentos para tratamento de peso, são coadjuvantes. Eles não vão substituir a dieta e a atividade física. Então, não existe hoje nenhum medicamento milagroso. O doutor Fabrício bem falou do uso de medicamentos para controle, né, de diabetes, que tem como reação adversa uma queima maior de caloria, né? Pode ser um uso realmente muito perigoso, né? Não há segurança ainda em se fazer isso, mas se ocorrer de fazer, tem que ser de forma clara, que o paciente saiba que os riscos dele estar usando esse medicamento e que é um coadjuvante no tratamento da perda de peso. Não vai deixar necessário a dieta, não vai deixar de ser necessário a atividade física e o acompanhamento de um profissional de saúde, um médico, com certeza, um nutricionista, um educador físico e no uso do medicamento, o acompanhamento farmacêutico também. Pois é, doutor Fabrício, aí vale aquela máxima do direito, né? Todo mundo tem direitos e deveres. E é dever do consumidor se informar e não sair correndo aí atrás de kits milagrosos, né? Exatamente, Flávia. Um direito básico do consumidor é o direito à informação, lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. E um princípio básico das relações de consumo é também o dever de informar, que está no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Então, olha como foi importante a sua colocação. Por mais que exista o direito do consumidor à informação, ele também tem o dever de ser bem informado. Por quê? Nessa relação entre fornecedor e consumidor, ele é o chamado vulnerável, ele é a parte mais fraca. Então, muitas vezes, a publicidade, ou a oferta, ou a mensagem midiática é feita de uma maneira que é capaz de induzir o consumidor a erro. Muitas vezes, como bem lembrou o Dr. Fábio, esse medicamento ele vem só para ajudar, né, a um exercício físico, a uma boa alimentação, e infelizmente essa informação não é dada, ele é publicizado como sendo um medicamento milagroso,
que vai resolver os problemas de peso de um determinado consumidor. E isso é muito grave. E antes de chamar o intervalo, vamos a uma pergunta que a nossa produção recebeu. Quem é que pode receitar medicamentos para emagrecer? Doutor Fábio, o senhor já adiantou um pouquinho aqui, mas explica melhor para a gente quem é que pode receitar medicamento. Olha, no Brasil nós temos que separar, não só no Brasil, mas no mundo, o que são medicamentos de suplementos, né? Medicamentos, principalmente aquele famoso venda sob prescrição médica, como o próprio nome diz, ele só deve ser indicado por um médico, né? Em alguns casos, enfermeiros podem indicar medicamentos e farmacêuticos podem indicar medicamentos que não são sob prescrição médica e, em alguns casos, quando há um convênio com um hospital, uma clínica, de produtos que constam nessa lista desse convênio, normalmente são de farmácias que são ligadas a hospitais, ele pode também fazer essa prescrição. Mas é muito importante que pouquíssimos medicamentos para emagrecer podem ser prescritos, para não dizer que nenhum medicamento para emagrecer pode ser prescrito por um profissional que não seja profissional médico. Nós temos aí os suplementos, né, e fitoterápicos, que esses sim podem ser prescritos por outros profissionais, como nutricionista, que é probiótico, que pode ser prescrito por ele, que são profissionais preparados para essa prescrição, no auxílio da dieta que ele está prescrevendo, também é uma prescrição, a dieta do nutricionista, né? O farmacêutico também pode fazer essa prescrição de suplementos, complementando alguma necessidade do nutricionista, né? Mas medicamentos para emagrecimento, de cabeça, eu não lembro de nenhum que não seja um profissional médico que pode prescrever. Suplementos e fitoterápicos, outros profissionais como nutricionista e farmacêutico para prescrever. Medicamentos, basicamente, é o médico. Pois é, doutor Fabrício, e se um profissional que não tem aí essa formação necessária para poder receitar um medicamento, faz essa receita, o que pode acontecer? Ele pode responder tanto no âmbito criminal como no âmbito civil, né? Ele pode responder por algum crime tipificado no Código Penal, por exemplo, o estelionato, charlatanismo, exercício irregular de profissão, ou ele pode responder na via civil se causou algum prejuízo moral ou material para o consumidor. Então, a responsabilidade, ela deve existir sim, tanto no aspecto criminal como no aspecto civil, de reparação moral ou material, por meio do pagamento de uma indenização. Claro que quando falamos na reparação civil, importante a comprovação, quer do dano material, quer do dano moral. Então, tem a responsabilidade no âmbito criminal e no âmbito civil, e fica aí o alerta, né? Poderíamos ter uma visão da indenização não só como caráter reparatório, mas também como caráter pedagógico. Em palavras mais simples, se tivéssemos uma cultura no Brasil de condenar a indenização em valores mais altos, talvez o fornecedor pensasse 2, 3, 1000 vezes antes de enganar o consumidor. Bom, nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, é rapidinho. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o mercado do emagrecimento. Em busca do corpo ideal, muitos têm recorrido a medicamentos e até a tratamentos que se dizem surpreendentes. Mas na prática, não é bem assim que acontece. E eu continuo conversando sobre isso por Skype com o Fábio Queiroz, farmacêutico e membro do Conselho Federal de Farmácia, e com Fabrício Bolzan, advogado especialista em direito do consumidor. E o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou, em 2017, um fabricante de tonificador muscular por propaganda enganosa. A acusação às empresas ocorreu porque elas anunciaram propriedades não comprovadas cientificamente, induzindo o consumidor a erro. Doutor Fabrício, isso é comum a gente ter esse tipo de decisão aí no judiciário brasileiro? Sim, Flávia, infelizmente é comum e só não tem mais decisões no Poder Judiciário porque o Brasil ele adota um sistema misto de controle de publicidade. É o sistema estatal, pelo Poder Judiciário, controlando, como julgado, que você muito bem lembrou, do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, mas também tem o sistema privado, que é feito por entidades do setor de publicidade reunidas no Conselho, o famoso CONAR,
Conselho de Autorregulamentação Publicitária. Então, só não temos mais condenações no âmbito judicial, porque muitas vezes a questão é resolvida pelo CONAR. A denúncia é feita inicialmente nessa entidade privada, que regula de forma privada o setor da publicidade no nosso país, e, dando certo ali, muitas vezes recomendando o CONAR a retirada da publicidade ou a informação mais completa a respeito de uma determinada publicidade, tirando do ar, né, a publicidade enganosa ou abusiva, isso não chega no Poder Judiciário. Então, o êxito, o sucesso nesse controle privado feito pelo CONAR, que inclusive tem também um código, o Código de Autorregulamentação Publicitária, muitas vezes evita aí uma demanda judicial e mais condenações no âmbito do Poder Judiciário. Em resumo, só não temos mais decisões do Poder Judiciário envolvendo publicidade enganosa ou abusiva, porque também temos um sistema de controle privado realizado pelo CONAR aqui no nosso país. Agora, doutor Fábio, o próprio consumidor pode aí fazer a parte dele também, não correndo atrás de ofertas milagrosas e buscando uma informação ali, pesquisando sobre aquele medicamento oferecido, porque muitas vezes o medicamento pode até ajudar de alguma forma, mas não vai fazer nada sozinho, né? Exatamente, Flávia. Como eu já citei anteriormente, o medicamento, o suplemento, né, o probiótico que ele for usar, eles vão ser coadjuvantes no tratamento. A principal parte cabe ao próprio consumidor, com mudanças de hábitos alimentares, né, a prática de atividade física, que além da perda de peso, traz outros benefícios. E o consumidor deve se informar, deve procurar tomar muito cuidado com qual a fonte de informação que ele usa, né? A internet traz muita coisa boa, mas traz muita coisa ruim, né? Então, pode ser uma armadilha. O que eu sempre recomendo é buscar um profissional habilitado, um profissional de saúde, né? Como farmacêutico, eu posso falar e sugerir que, na dúvida, vai na farmácia da esquina, fala com o farmacêutico, pergunta para ele. O farmacêutico não vai cobrar nada para esclarecer uma dúvida, se aquele produto que ele viu na internet funciona, se é o que falou, se é que ele leu, se aquilo não é uma notícia distorcida apenas para vender um produto. Se tiver um nutricionista, converse com seu nutricionista, converse com seu médico, né? Hoje nós temos esse acesso fácil, nós como consumidor temos aos profissionais de saúde. O Brasil é muito bem dotado de profissionais de altíssima capacidade, como eu disse, na farmácia, nutricionista, o seu médico. Eu realmente aconselho a buscar muita informação, mas antes de tomar, porque às vezes na internet em especial, né, é muito bonitinha a página, tem o depoimento ali do doutor XYZ. Esse doutor XYZ muitas vezes simplesmente não existe, ele não é doutor, na verdade é uma foto que pegou-se num banco de imagens e colocou ali. Então, verifica, vai a fundo, busca na internet, dá um pulinho na farmácia, fala com o farmacêutico, ele não vai cobrar nada de você para dar essa informação rápida, para falar, não, isso serve, isso não serve. Tem o seu médico, fale com o seu médico, fale com o nutricionista, né? Não, tome muito cuidado. Temos muita armadilha, em especial na internet hoje. Bom, o senhor falou de internet. Nós estamos na era da internet, onde com um simples clique você busca informações e até pode comprar medicamentos e tratamentos para emagrecer. Nós recebemos uma pergunta sobre isso. Se uma pessoa famosa no mundo da internet anuncia determinado medicamento que na prática não funciona, ela também pode ser processada por propaganda enganosa? Doutor Fabrício, a pessoa também que anunciou ali pode ser responsabilizada? Então, é importante lembrar um ponto relevante na relação de consumo. Eu entendo como o professor Fábio, como a Flávia, o consumidor tem que buscar a informação, mas ele é a parte mais fraca dessa relação. Ele é o vulnerável da relação de consumo. A gente não pode jogar a responsabilidade para o consumidor que está na internet, vendo uma influenciadora e ela aparece ali, ou um influenciador aparece ali fazendo publicidade de um suplemento alimentar ou de algum medicamento, né? O consumidor é a parte mais fraca. Então, ele tem que buscar informação, claro, ele tem que buscar informação, mas a responsabilidade não é dele.
Quem veiculou essa publicidade é que é o responsável. E o influenciador, neste caso, a influenciadora digital, eles podem ser responsabilizados? Tem 3 correntes a respeito do assunto. Uma que entende que sim, é responsabilizado também e de forma objetiva, ou seja, independentemente da comprovação do dolo ou da culpa do influenciador, ele responde junto com o fornecedor do produto. Há uma corrente que entende que ele responde sim, desde que comprovado o dolo, que é a intenção de enganar, ou a culpa em qualquer das suas modalidades, negligência, imprudência ou imperícia. E tem uma terceira corrente que diz que o influenciador ou o artista que faz a publicidade não é responsabilizado, com base no artigo 38 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que o ônus da veracidade e correção da mensagem publicitária é do fornecedor. Como ele é apenas o garoto propaganda, ele não responderia. Minha opinião, que defendemos no nosso livro, o influenciador ele responde sim, desde que comprovado o dolo, a intenção de enganar, ele sabe que aquilo não funciona, ou a culpa em qualquer das suas modalidades, negligência, imprudência ou imperícia do influenciador. Doutor Fábio, o que a gente mais vê na internet é anúncio aí de kits milagrosos, pílulas mágicas. É mais complicado ainda quando se vem da internet, muitas vezes até de fora do país, para poder saber se aquilo ali tem uma eficácia e os cuidados que o consumidor deve ter? Nós temos, que nem eu comentei anteriormente, é muito complicado. Tá? Primeiro, como o doutor Fabrício muito bem colocou, a informação ao consumidor deve chegar para ele de forma clara. Se é uma informação clara, ele não vai saber lidar com a situação. A gente não diz que um medicamento, um suplemento, um produto natural não tem nenhuma utilidade. Ao contrário, eles têm como auxiliar num tratamento de emagrecimento. Mas, como eu falei, é um auxiliar. Quando você olha na internet, é muito comum você ver anúncios em diversos sites, pop-ups, você correndo a abas da internet que aparece, descubra aqui o segredo que os médicos não te contam. Perdi 20 quilos em uma semana. Eu sempre brinco, falo, viu essa mensagem, foge, né? Não existe milagre. E esses produtos importados, esses suplementos e outros ali na internet têm um risco muito grande que não podemos esquecer, né? E ano passado, teve pelo menos 3 operações em conjunto de Polícia Federal, Polícia Civil Local e a Anvisa ou a Avisa Local, de medicamentos que se diziam naturais e, na verdade, eram medicamentos batizados. Eram medicamentos que tinham drogas ali, né, derivados de anfetaminas. Em alguns anfetaminas, em alguns casos, chegou-se a achar cocaína, né, nesses medicamentos, em que seriam naturais e vendido pela internet, né? Parece, inclusive, ano passado, que foi detectado que isso era uma quadrilha, que ele deixava fabricar um e lançava outro, mas continua tendo. Então, na internet, o cuidado é redobrado. Eu aconselho a realmente buscar a informação com um profissional para você ter segurança do que você vai tomar. Pode comprar pela internet? Se for um suplemento, se for dentro do que a legislação permite, pode. Deve, não há nenhum problema, desde que tenha todas as informações, que seja de uma empresa séria e que tenha uma orientação profissional, de um médico, de um nutricionista, de um farmacêutico. Hoje não há por que a gente não ter essa orientação. Temos a telemedicina, temos nutricionista atendendo à distância, algumas lojas e estabelecimentos sérios tem, inclusive, o profissional nutricionista disponível para o atendimento, e as farmácias que têm uma regulamentação específica para venda, tem uma resolução específica, está dentro da 44 para vender produtos pela internet, sempre tem que ter um farmacêutico. Se a farmácia está no ar e é 3 da manhã e a pessoa vai comprar, pela lei tem que ter um farmacêutico ali para responder as dúvidas dele. E sempre tem que ter aí a aprovação da Anvisa, doutor Fabrício? Entendo que sim. Qualquer tipo de medicamento, suplemento, alimentos, tem que passar, sim, pela regulamentação da Anvisa. A Anvisa, que é uma agência reguladora, o doutor Fábio falou aí no começo do nosso encontro, a Agência Nacional da Vigilância Sanitária é uma agência reguladora, é uma entidade governamental
que tem esse propósito de regulamentar, fiscalizar e controlar a inserção de medicamentos, suplementos, alimentos no mercado de consumo. Uma outra especialidade nossa é o direito administrativo, e as agências reguladoras, elas estão na pauta, né, do direito administrativo, e isso não existe apenas no âmbito da vigilância sanitária. Existem outras agências reguladoras, como a Anatel, no âmbito das telecomunicações, a ANAC, no âmbito da aviação civil. Então, são entidades governamentais, cada qual controlando ali o seu ramo de atividade. No caso da Anvisa, sem sombra de dúvidas, a responsável para regulamentar esse tipo de produto colocado no mercado de consumo, e que estamos aqui tão preocupados hoje em informar a população para não cair aí em golpes e ter prejuízo à sua saúde e até à sua própria vida. Bom, nós estamos falando aqui de medicamentos, mas muita gente busca também tratamentos estéticos e até cirúrgicos. E nós recebemos uma pergunta sobre isso. Qual a responsabilidade de clínicas se o tratamento estético ou cirúrgico der errado? Doutor Fabrício, qual é a responsabilidade nesse caso? O Código de Defesa do Consumidor, Flávia, ele fala em regra na chamada responsabilidade objetiva do fornecedor. Isso é um benefício para o consumidor lesado, porque ele não tem que comprovar nem o dolo, que é a intenção de prejudicar, nem a culpa, em qualquer das modalidades, negligência, imprudência ou imperícia do fornecedor. Basta comprovar o dano e o chamado nexo causal, que esse dano decorreu de uma conduta de um determinado fornecedor. No aspecto do profissional liberal, a responsabilidade ela é subjetiva. Então, a responsabilidade do profissional liberal como um médico, ela tem que ser mediante a comprovação do dolo, intenção do médico causar um prejuízo ao consumidor, ou a culpa, em qualquer das modalidades, negligência, imprudência ou imperícia desse médico. Quando nós falamos em questão estética, tratamento estético, essa responsabilidade, ainda que pautada na ideia de culpa, tem aquilo que a doutrina e a nossa jurisprudência, em especial do Superior Tribunal de Justiça, chama de culpa presumida do médico, porque ele prometeu o resultado. Então, uma cirurgia estética de embelezamento, ele promete o resultado. Então, ele não pode ter o mesmo tratamento de um médico diante de uma cirurgia reparadora, que só seria responsabilizado mediante a comprovação do dolo ou da culpa deste médico. Então, na cirurgia estética ou no tratamento estético, a responsabilidade médica, ainda que subjetiva, tem a chamada culpa presumida do médico. Ele, médico, que tem que comprovar que não atuou com dolo nem com culpa diante de um procedimento estético. Agora, doutor Fábio, para a gente encerrar aqui, as pessoas ficam às vezes em busca de milagres, mas nada como uma alimentação saudável e exercícios para conseguir o que se quer, não é mesmo? Exatamente, Flávia. Eu espero e acredito que com a evolução da medicina, um dia nós tenhamos essa pílula mágica, né? Mas, como eu falei, a sobrepeso, a obesidade é uma síndrome metabólica, são diversos fatores. Talvez a gente tenha, talvez não consideremos a cura do câncer antes de ter essa pílula mágica. Então, nada como alimentação saudável, nada como atividade física, e, se necessário, com acompanhamento profissional, alguma coisa que pode ser um auxiliar para a perda de peso. Lembrando sempre isso, é um auxiliar. Se alguém vender para você a ideia, vai perder 20 quilos em uma semana, infelizmente é uma mentira, né? Não é realidade. Bom, com essas dicas, o programa de hoje chega ao final. Doutor Fábio, doutor Fabrício, muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!